Um homem sábio não busca aparentar sábio para os outros. Ele não busca, na tentativa de parecer sábio, a aprovação do outro e nem ao menos dar conselhos o tempo todo. A gente precisa ter a simplicidade de uma criança, simplicidade, pureza de uma pomba, mas a perspicácia de uma serpente, porque quando nós tentamos aparentar algo, nós nos tornamos somente aquilo. E nós, enquanto filhos de Deus, enquanto seres humanos mesmo, nós temos muito a ser explorado, explorar no outro. Então, nós não apresentamos ao outro a nossa sabedoria, mas nós conhecemos a ele um pouco do que ele conhece, para que nós apresentemos o que nós conhecemos, que é Deus, que é Jesus Cristo. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 9, 19 ao 22. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. E para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo não fingiu ser um judeu, não fingiu ser alguém debaixo da lei. Ele conheceu o outro, dando uma contextualizada. É como se você, não gostando tanto de futebol, conhecesse o básico para que o outro tenha esta ligação com você em uma conversa e você apresente de forma simples, a partir do futebol, Cristo. Por mais estranho que pareça, quando você conhece o outro, fica muito mais fácil do outro te conhecer. Por isso que nós somos sábios quando nós ouvimos mais do que falamos, porque nós entendemos que o conhecimento não vai dar por nós falarmos muito, mas por nós ouvirmos mais e falarmos menos. Outra coisa, precisamos ter a simplicidade e pureza para que não sejamos sábios pedantes, não sejamos pessoas que buscam conhecimento simplesmente por vaidade, para parecer mais inteligente. Porque quem faz isso, no fim não busca a aprovação de Deus, mas dos homens. Não busca a entrega, mas a consumação, ou melhor, o consumo da validação do outro. E, como eu já disse em vários vídeos, o cristão não busca consumir, mas entregar. O propósito é a entrega. A psicologia da represa. Quando você silencia, quando você está em um momento onde você não fala, não porque não tem assunto, mas porque escolhe intencionalmente se conter ali, não permitir que a futilidade saia da sua boca, não permitir que a reclamação, palavras vãs, palavras desnecessárias, que no fim dos tempos, que lá no juízo será cobrado de Deus por você, cobrada não literalmente, mas Deus sabe as palavras vãs que você usa, as reclamações, os males que você fala, sem às vezes perceber. Então, nós precisamos ter a ideia de que quando nós somos uma represa, nós somos algo que se limita, não permite que tudo que entrou no seu coração saia. Você está sendo um guardador de poder e você vai direcionar esse poder para algum lugar, para o bem, para o seu dever. Por isso que o silêncio não é simplesmente a ausência de palavras, mas é a guarda de um poder, de uma autoridade que no fim vai servir para o serviço. É como Deus que, antes de criar tudo, fez um silêncio enorme. Fez um silêncio por um tempo que é incontável, porque talvez nem existia o tempo como nós imaginamos. Então, a partir desse silêncio, ele disse: haja luz. Antes do haja luz, antes da criação, houve um momento de silêncio, onde Deus não estava desperdiçando energia, mas estava guardando, ou melhor, estava simplesmente não jogando fora. Entende? Deus não estava desvalorizando aquilo
que era útil somente no momento certo. Ele sabia quando falar e quando não falar. Há um momento certo, uma estação certa para cada coisa, como Salomão já dizia. Da mesma forma, nós precisamos detectar se é o momento certo para falar ou para guardar o poder que Deus colocou em você. Se é um momento para construir uma autoridade a partir do silêncio ou se é um momento de falar com leveza, simplicidade, amor ao próximo. Então, em resumo, tenha uma inocência de uma criança, confie em Deus, fale aquilo que é bom, que edifica e guarda aquilo que não é bom, para que você seja purificado eventualmente e também você direcione esta força, esse sentimento ruim para um dever bom, esse sentimento ruim para construir algo bom. Porque um sentimento só é ruim quando ele é mal direcionado. O sentimento por si só não vai ser ruim. O pensamento por si só, se ele não for colocado em prática, no fim ele só vai ser um pensamento. Entenda isso, para que você não caia no pecado. Outra coisa, o resumo, a raiz de toda comunicação precisa ser Deus. Então, além da simplicidade, você precisa entender os momentos de silenciar e de falar. E o sábio não precisa se mostrar. O sábio precisa ser aquele que se faz como o outro para que o outro conheça aquilo que o sábio conheceu, Jesus Cristo. E foi só isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.